Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre doença é herança dos pais. Vamos ficar sabendo aqui se doença é herança dos pais, porque diz erroneamente a Bíblia que os filhos, eles adquirem doenças porque os pais pecaram, o que é totalmente errado, né pessoal? Totalmente errado. A doença é herança dos pais. Eu até prometi fazer esse vídeo sobre essa questão. Agradecendo a presença de vocês, a espiritualidade amiga que está aqui sempre conosco, né? Nos ajudando, nos instruindo. Ao Deus Pai e toda a natureza que está sempre olhando por nós. No passado, pessoal, culturas materialistas como a de Esparta, eles eliminavam, né, os deficientes físicos no nascedouro. Quando nascíamos, eles viam que ia ter algum problema, eles mandavam matar, porque eles pretendiam sustentar uma raça de guerreiros, né, impecavelmente fortes e saudáveis. Então, erroneamente, eles pensavam que aquela pessoa que nascesse, aquela criança, estaria, né, condenada a não ser um guerreiro, porque eles eram uma cultura materialista, né? Mas só que esse esquema amoral, né? Porque um esquema moral, ele continua presente nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque nos modernos centros de médicos, né, e sofisticados exames, durante a gestação, já se conhece se uma criança vai ter problema disso, se vai ter problema daquilo, já se conhece. E determinam quanto à conveniência de eliminar, né, os embriões defeituosos, né, como se fossem peças de uma fábrica, né, rejeitadas nos testes de qualidade. Tipo assim, vai ter um problema, então manda matar, joga fora esse embrião, né? É assim que funciona ainda. Mas a espiritualidade vem nos dar a contribuição dessa informação de que não é bem assim, né? Não é assim na verdade que funciona a coisa, né? E nesse particular nos demonstra que crianças com problemas mentais e físicos são espíritos em provação, né, enfrentando situações compatíveis com suas necessidades evolutivas, né, e seus débitos kármicos, né? Aí, nesse caso, entre os pais, com o resgate kármico também dos pais, né? Os pais, por sua vez, situam-se geralmente por parceiros ou mentores de seus débitos, ou seja, os pais, eles contribuíram no passado, eles se reuniram em famílias no passado e contribuíram para que essa criança nascendo agora tenha esse problema, né? Tem por isso os pais, né, o intransferível compromisso de ajudá-los nessas penosas tarefas e jornadas de reabilitação, certo? Então o problema, portanto, não pode ser reduzido a simples acidente biológico, né? Embora as leis da genética estejam presentes no ato reencarnatório, não funcionam de forma casual. O mecanismo é casual. Não é o acaso que promove a combinação de elementos hereditários, né? A causa está nas vivências anteriores do reencarnante, que determinam a sua natureza desse corpo que vai nascer. Certo, pessoal? Com as facilidades ou com as dificuldades que ele enfrentará. Há casos em que os pais abortaram o feto, né, que nasceria com problemas mentais. E numa nova tentativa, o feto formou-se sem problemas. Mas depois de alguns anos, né, e numa nova tentativa, o feto formou-se sem problemas. Mas depois de alguns anos, contraiu uma meningite que deixou sequelas mentais. Então, o que acontece? Os pais não tiveram coragem de descartá-lo. Por quê? Porque já aprenderam a amá-lo, né? A criança já nasceu, eles já estão amando aquela criança. Vocês vejam o que é, né? A criança nasceu, eles já estão amando a criança. Então, eles vão matar como? Que é o pai que vai mandar, então, o médico matar, porque agora acusou, ele nasceu normal e agora tem uma meningite, né? Vocês vejam como são as coisas. Daí, os pais não tiveram coragem de descartá-lo, né? Porque já estão com amor por ele. E é a lei é a lei perfeita de Deus, né? Agindo em nosso amor, ao nosso favor. Então, a doença não é herança genética, diz aqui o texto, né? A fatalidade hereditária funciona na composição da cor dos cabelos, da pele, dos olhos, da natureza, a estrutura física, da morfologia em geral. Quanto às questões envolvendo saúde, inteligência, vitalidade, o reencarnante tenderá a aproveitar os elementos genéticos compatíveis com as suas necessidades e compromissos.
recebemos dos nossos genitores, que são os nossos pais, o material, que são os genes, para uma nova moradia, que é o nosso corpo físico. E este será construído conforme a história que escrevemos no nosso passado. Ou seja, a nossa estrutura orgânica será compatível com as nossas necessidades evolutivas, certo? Nosso corpo será a colheita do nosso plantio. O que nós plantamos, por isso eu sempre falo, o que estamos plantando hoje será a nossa colheita para a nossa reencarnação futura. Então nós já estamos vendo como será a nossa reencarnação futura. Como será ela? Como será? Vai depender do que estamos produzindo hoje em dia, né, pessoal? Daí nós já temos assim uma ideia de como será a nossa colheita, né? Então, pessoal, vocês vejam que e quando um espírito, né? Quando um espírito, ele é o perfeito que nasce numa família de pessoas todas doentias. Aí, nesse caso, a espiritualidade nos diz que é uma missão, né? É quando um espírito reencarna com uma importante missão no seio de uma família que tende a gerar deficientes físicos, por exemplo, em virtude de problemas genéticos, né? Assim, técnicos da espiritualidade, atuando com segurança, selecionam o óvulo e o espermatozoide mais promissor, né? Para que o espermatozoide mais adequado, e aí eles vão e promovem a fecundação, aproveitando da melhor forma possível os caracteres hereditários, favorecendo o reencarnante. Então, uma família de pessoas totalmente deficientes, eu conheço uma família, né, que é totalmente deficientes, e nasceu somente uma pessoa, né, completamente perfeita, de corpo e tudo mais. E os demais filhos e mãe e pai são todos deficientes. Entenderam, pessoal? Então, vemos aqui que a doença, ela não é a herança dos pais, né? A doença, na verdade, essas doenças que surgem assim, são, na verdade, o plantio, né, da nossa semeadura do passado. Então, estamos o quê? Fazendo o quê? Plantando o nosso futuro, como sempre, com os nossos atos do presente. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Namastê para todos. Muita paz, muita proteção.